Olá, boa tarde a todos, meus colegas aqui que estão aqui comigo hoje. Vamos estar apresentando o nosso segundo podcast, o podcast da consultora Lox. Hoje com uma temática muito interessante, que é o desenvolvimento de novos empreendimentos, de novos negócios. Para compor aqui a mesa, a consultora trouxe o nosso gerente de vendas, o Manuel Alves, o diretor de operações, o Luiz Sequinel, e nosso arquiteto parceiro, Jefferson Alessio. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho como é que a consultora escolhe os terrenos, como é que funcionam os bastidores de construir um prédio, né? Porque hoje as pessoas estão acostumadas a só olhar os empreendimentos, os loteamentos, os condomínios fechados, mas elas não veem todo o bastidor por trás. Então hoje a nossa ideia aqui é bater um bate-bola e entender melhor como é que funcionam os bastidores, na parte de projeto, como é que a gente escolhe o terreno, enfim. Eu vou passar para o Manuel aqui, dar sequência. Então, eu particularmente eu estou no mercado imobiliário há um bom tempo aí, uma dezena de anos, algumas dezenas de anos, e até fica um pouco mais fácil porque a gente conhece a cidade. A gente já viu a cidade de vários ângulos, em vários momentos, e já viu de que forma que ela foi, de que forma que ela está, e dá para imaginar sempre de que forma que ela vai estar no futuro. E esse é o grande lance, né? A gente perceber como ela chegou até aqui hoje e imaginar como ela poderá estar no futuro. E para isso fazer as melhores escolhas, né? Para fazer os melhores empreendimentos nos lugares mais assertivos possíveis. E, no entanto, ali na construtora Lox, fazendo a gerência de negócios, a gente tem as parcerias com corretores, imobiliárias, gestores de imóveis, onde praticamente diariamente a gente é procurado com novos empreendimentos, novos terrenos onde a gente poderá empreender. Criciúma, nas cidades vizinhas, Balneário Rincão, Içara, enfim, nesses entornos principalmente. Então, todo um primeiro momento é uma análise para ver se a gente está, naquele momento, pensando em empreender naquela região, naquela cidade, naquele bairro. Havendo interesse, a gente passa para a parte de engenharia, né, e arquitetura para fazer uma segunda análise um pouco mais profunda no âmbito de ver a situação do terreno, se de fato cabe o empreendimento que a gente imagina naquele local. E começa todo um namoro, digamos assim, para ver se isso vai desenvolver e chegar ao ponto maduro, né, da gente imaginar que ali realmente vai ser um empreendimento que vale a pena a gente empreender, que vai realmente atender uma demanda que aquela região permite. E a sequência disso, né, ou vai se desdobrar numa compra e desenvolver um novo empreendimento, ou às vezes a gente descarta também, porque nem todo terreno onde o proprietário sonha em fazer um belo do edifício, exatamente dá para fazer aquilo que ele pensa. Então, mas esse papel de saber o que fazer, como fazer e do que fazer, que tipo de produto fazer, realmente é um papel de suma importância, porque não se pode errar, né? Porque o mercado ele é ótimo, mas não pode fazer um produto errado num lugar que, de fato, ele pode ser bom para muitas coisas, mas não é bom para todas as coisas, né? Ele pode ser comercial, pode ser até mesmo misto. E daí entra parceria com o arquiteto, né, Jeff? Ele pode ser um lugar que a pessoa imagina que nasceu, se criou ali, vai ser aquilo que ele tem na mente, que é o que serviria a ele ou os familiares, mas daí a gente entra com expertise de feeling de negócio, feeling de mercado, juntamente com o feeling de arquitetura moderna, arquitetura daquilo que está hoje no momento, né, sendo requisitado pelos clientes, e por aí vai. É um trabalho que parece ser simples, mas é bem meticuloso e muito bem conversado. Às vezes a gente chega com uma ideia para o arquiteto, não, gente, isso aqui, baseado nisso, naquilo, é assim. E às vezes eles convencem a gente e às vezes a gente convence ele. Então é sempre uma troca muito rica, muito discutida até chegar ao ponto, né? Ali na consultora começa o Luiz. Às vezes morre ali e nem vai para frente. Nem vai para frente. Exatamente. Às vezes já morre aqui comigo nem leva para o Luiz. E vice-versa. Manuel, geralmente é um agente externo que traz essa oportunidade, né? Que é um corretor, nossos corretores, parceiros. Né? Dono de imobiliárias. E acontece, às vezes, o corretor procurar o Manuel, mas às vezes acontece também procurar o Jeff, que ele já sabe que o Jefferson Alessio é um dos nossos parceiros fortes na questão de arquitetura, né? Desenvolvimento de projetos. Então, muitos corretores também procuram o Jeff e já traz, assim, um estudo,
um uma número, ideia, né? Mais mastigado, né? Vamos dizer assim. Do que dá para construir, né, Jeff? Isso aí é muito interessante, essa relação, né? Sim, essa triangulação, né? Corretor, arquiteto e construtora, né? Isso é muito importante. Porque na questão, o pessoal acha que de repente o arquiteto só vai lá e faz o projeto e pronto, né? Na realidade, o nosso escritório já é parceiro da Lox desde o primeiro empreendimento, que é o Residencial Baviera. Baviera. E estamos juntos até hoje. E nesse tempo de trabalho, a gente também participa não só fazendo o projeto, é fazendo toda essa análise que vocês estão falando, análise do terreno. Porque o projeto começa na hora de comprar o terreno. Porque ali o projeto já começou. Então, a nosso trabalho é o quê? É analisar tudo que o plano diretor, a legislação, né, das cidades todas que tu citasse, né, que a gente trabalha, né, você vem terreno de Sara, de Criciúma, não importa de onde vier, a gente tem que analisar a legislação e ver o que cabe dentro da ocupação daquele terreno. E também a gente trabalha com as questões, às vezes, de uso, de crescimento, de entender a cidade também para onde ela vai crescer. Então, às vezes, que quando a gente acaba levando os terrenos, como tu falaste, né, Luiz, é porque alguém, às vezes, nos procura e a gente, trabalhando na cidade há bastante tempo, já conhece também para onde que ela vai crescer. Por exemplo, que agora o crescimento está indo lá para Santa Bárbara, a Correia, a região do Criciúma Clube. Então, quando aparecem terrenos nessa região que a gente já entende que é o espaço de crescimento, a gente sugere também para vocês, porque a gente entende que é uma oportunidade futura de negócio. Que é aquilo que o Manuel falou, ela tem que ser assertiva. Então, quando tu vê que a região está crescendo para aquela área, tem gente querendo morar naquela área, então ela passa a ser um ativo importante para a construtora. Então, quando o Luiz nos procura, ou às vezes o Manuel, para analisar o terreno, é isso que a gente faz. A gente pega, a gente analisa não só o terreno, mas o macro, né? A gente começa olhando do macro, indo até o terreno, e muitas das vezes isso aconteceu no Dresden, né? Que a Lox veio com o terreno. Vai aumentando, vai... Daí a gente fez estudo, aí tá assim, ó, né? daí a gente faz análise. Disse, olha, o terreno do lado, eu acho que tem condições de comprar. Se comprar o terreno do lado, a gente consegue melhorar o produto dessa forma. Então o Dresden foi um caso assim. Para quem não sabe, o Dresden onde é? Lá no Picorreia. O Dresden ele fica numa faixa do Picorreia muito interessante, que é a parte que consegue o gabarito mais alto, né, Jeff? Sim, então, ele é o limite do 8 pavimentos para 4 pavimentos do bairro, né? Que é na Augusto dos Anjos, mas ali tem outro nome ainda. Mas é ali naquela região. O próprio Düsseldorf também foi a mesma coisa. O terreno do Düsseldorf apareceram com 2 terrenos. Düsseldorf da Santa Bárbara. Esse na Santa Bárbara, que foi entregue agora, né? Perto da Santa Bárbara, que é essa área de expansão que a gente está falando. Então, isso já foi trabalhado há uns 6, 7 anos atrás, nesse terreno, e da mesma forma. A gente fez análise do terreno em questão, mas também sugerimos de comprar os do lado para poder melhorar o produto. E assim foi feito. Então, são apenas 2 exemplos que a gente está colocando agora da participação do escritório de arquitetura para trabalhar em parceria com a empresa. É sempre pensando no melhorar o produto e melhorar também o produto, não só para a construtora, mas para quem vai comprar. Então são 2 empreendimentos, um que foi entregue agora e o outro que está sendo próximo da entrega, que funcionaram dessa forma. Eu acho que uma coisa que é interessante até para o pessoal saber, que às vezes é bem técnico, na verdade, né? Então, às vezes o corretor ele chega na consultora com o terreno e às vezes a pessoa tem o sonho de vender aquele terreno para a consultora, para construir um prédio bonito, porque, enfim, acha que o terreno tem potencial. Mas às vezes a própria consultora faz aquele filtro, né? Nesse terreno aqui, em um terreno, que é o que tu falou, um terreno dá para construir, às vezes, 2 pavimentos, às vezes um terreno só não serve. Aí foi o que tu falou. Aí eu queria que tu explicasse melhor como é que é essa parte de... às vezes escolhe 2 terrenos e dá para construir um prédio. Um terreno não dá. Porque às vezes o pessoal não entende, né? Que às vezes não... É que às vezes pega a consulta prévia e acha que pode fazer 12 pavimentos, por exemplo. Mas às vezes um terreno só não é suficiente. Sim. Depende de terrenos vizinhos, né? É que são vários parâmetros, né? Então o que acontece? Tem muito disso. Às vezes até o próprio corretor, a pessoa... Essa é uma questão clássica, né? Clássica. O dono vislumbra... O dono olha ali, que no meu pode fazer 16 pavimentos. Num terreno. Porque às vezes a localização é boa, né? Sim, exato. A localização é boa, ele tem um terreno legal, só que é 15 por 30 e diz ali na consulta prévia que pode construir 16 pavimentos. Só que pode. Só que tu tens outros parâmetros urbanísticos que vão reger isso aí. Que é o quê? É o recuo, que é a altura do edifício dividido por 6, nesse caso de 16 pavimentos, em outros é por 5, índice de aproveitamento. Então tem vários fatores. Sim. E essa análise que o nosso escritório faz. Então, e às vezes, daí um não dá, dois também não dá. Daí eles falam assim, mas por que lá naquele terreno 2 terrenos deu e no meu não deu? Porque lá é esquina. A esquina tem um fator diferente, que é o recuo menor. Quando o terreno está embutido dentro da quadra,
o recuo é maior. Então, todas essas questões. E, claro, o leigo não tem obrigação de saber isso. Claro. Então, é essa análise que a gente faz, que é onde daí volta... E às vezes o Jeff dá um norte pra gente, né? Luiz, Manuel, ofereceram seus terrenos, mas se a gente comprava o terceiro ou 4 terrenos, o projeto melhora exponencialmente. Então, às vezes ele dá o norte e a gente parte para... É que como a gente já trabalha junto há bastante tempo, né? Sim. A gente já... É parceria mesmo, não é simplesmente um escritório para fazer o projeto, né? A gente participa dessas decisões, né? Eu acho que até por isso que me convidaram, né? Então, é exatamente isso. Então, essa análise, ela é feita macro, da cidade inteira, da região toda, e depois tu vai para o terreno. E daí, quando chega no terreno, aí tu tem essas questões de legislação, e daí tu define. E daí... Às vezes dá a frustração que o Manuel falou pro proprietário, porque ele, meu terreno é bem localizado, posso dizer mas só que o dele sozinho não dá. Mas ele tem que convencer o vizinho. Às vezes ele tem que convencer o vizinho. Se tiver um vizinho com uma big casa do lado, dificilmente dá negócio. Uma estrutura bem posicionada. Então, são grandes variáveis, né? Que não é assim, não é tão simples assim. Também tem a questão da triagem do terreno, né? Isso. Faz um desdobramento das características do terreno, que até algo que a gente desenvolve lá na construtora e troca uma ideia depois com o arquiteto. Passa a rede de esgoto sanitário? Não passa. Se passa, ponto para o terreno. Passa a rede de gás natural? Ponto para o terreno. Porque isso aí tu começa a enxugar construções periféricas no térreo. E sobra espaço para acesso de garagens, acesso de pedestre, enfim. Isso que tu tá falando, né? Daí tu vê, passa SC gás. Se não passar daí, né? Se passar é um ponto importante, porque daí tu não precisa fazer a central de gás. Queira ou não queira, é uma construção grande dentro do teu empreendimento. Esgoto, água, essas coisas a gente já tem. Outras coisas também. Topografia do terreno. Topografia. A triagem, ela pega vários aspectos, né? A topografia, vamos lá. Recursos hídricos. Isso que eu ia falar agora, que às vezes tu não sabe o que tem ali embaixo. Às vezes passa uma drenagem, alguma coisa que tu tem que deixar. Até a área minerada também, né? Área minerada é uma análise também que tem que ser feita. Dentro dessa triagem, cada cidade tem suas características. Isso, Criciúma clássico e área minerada, né? E a CP do carvão. A pública exatamente. Então, do rejeito do carvão. Todas essas informações a gente tem acesso, né? E daí tu trabalha isso, né? Então, às vezes, essa questão o terreno está bem localizado, mas pode ter uma CP, pode ter um dreno, pode ter qualquer coisa que inviabilize a questão, né? Então, toda essa análise é feita. Né? Então, nível do lençol freático, sim. Às vezes em regiões litorâneas, né? O nível do lençol freático está aflorando muito. Tu não pode fazer subsolo. Na praia não é que não dá, até dá, mas a que custo, né? A que custo, né? Não é compensador. Então, tu estás em Balneário Camboriú, fazer um subsolo é viável, né? Porque o valor agregado da vaga de garagem é altíssimo, né? O custo do metro quadrado. Em algumas regiões, na maioria das regiões, não é viável. É melhor jogar para cima a construção. Exatamente. Então, são todas essas análises que a gente falando em garagem aqui, mais um clássico, né? Muitas vezes a gente sabe que cabe um prédio naquele terreno com X apartamento, mas chega na hora da garagem e não cabe garagem suficiente o número de daquilo que vai ser necessário para o número de apartamentos. Às vezes tu tem que encurtar um andar ou coisa assim para poder exemplos nossos. Então, a gente está fazendo um projeto agora para a LOX, perto da prefeitura, que aconteceu exatamente isso. Então, tu define os recuos, o potencial do terreno, tu consegue fazer o potencial todo, né? Que seria, no caso, 11 pavimentos. Só que na hora que tu chega para definir a garagem, às vezes tu não consegue, porque o terreno é pequeno, ele não é pequeno para a torre, mas ele é pequeno para a parte de garagem. Mas muitas vezes o que limita o número de apartamentos, algumas vezes, né, pode ser o número de vagas de garagem. Não, a grande maioria. Tanto é que tu vai lembrar, na minha análise, quando eu faço o documento que eu envio para a LOX, está lá escrito, o número de garagens será definido, é o que vai definir o número de apartamentos. Essa observação sempre você coloca. Imagina, o Jeff está fazendo, outro arquiteto, está fazendo um estudo de viabilidade técnica, né, um estudo de massa, né, de numérico, enfim, e ele está dizendo o número que dá para construir, sem desenvolver o projeto. Sim. Então tem que ter alguns cuidados. Sim. Né? Então, assim, claro, daí, dependendo da experiência que a gente já tem, dependendo do terreno, eu já digo, não, esse aqui pode fazer que não vai ter problema. Mas quando tu pega terrenos mais centrais, menores, que é o 30x30, algo desse tipo, então a estrutura vai definir. Né? Então, a gente tem que lançar o pilar, lançar tudo certinho, e isso vai definir o número de vagas. Então, acontece. Esse caso em questão, aconteceu isso. Na análise, a gente mandou, mas quando foi feita a análise, eu já mandei assim, 8 pavimentos, poderia 11. Mas assim, depois, com o desenvolvimento do projeto, a gente vai ver se consegue melhorar isso. Milagrinho. O milagrinho que eu chamo de milagrinho. Por quê? Porque é a hora que daí tu tens o projeto definido, a gente conseguiu. Né? Então a gente já está com 10, certo? O potencial é 11.
Então, são essas questões que daí, quando tu analisa o terreno. Então, o que a gente faz? Faz uma análise conservadora, né? Que é o padrão, né? Então, vai da construção. Na pior hipótese vai dar isso. Exatamente. Daí, se aquela região, se aquele cálculo, que foi o caso desse terreno, né? Em questão lá da Santa Bárbara, se for viável, pode comprar que daí vai sair um milagrinho, que o Luiz fala. E foi o que a gente conseguiu fazer. O outro caso foi o que vai ser lançado agora, que foi a mesma coisa. Naquele terreno lá, perto do campo do Criciúma. 50 metros do campo do Criciúma. O pessoal fica ligado aí que tá... Dortmund tá vindo... Fica ligado. Então, assim, esse foi outro, que a análise inicial foi de uma forma mais conservadora, deu negócio, o lugar era bom, só que daí no final do projeto consegue-se trabalhar um pouco mais. Então é isso. Então a gente trabalha fazendo análise do terreno conforme o perfil da construtora. Estou aqui te ouvindo e pensando, né, como eu falei aqui, que eu trabalho há um certo tempo no mercado, e imaginando o que eu conheço em Criciúma, nós estamos falando aqui de Criciúma, como que eram os primeiros prédios, como estão hoje. Os primeiros mesmo, prédio, nem se falava em morar em apartamento, muita coisa assim, não tinha sequer garagem. Vários prédios em Criciúma antigo. Tem bairros mais antigos. Principalmente no entorno da Nereu Ramos, que era a praça da cidade, sempre foi. Prédios sem garagem. Não tem garagem. O pessoal que tinha carro, deixar na praça, na rua, não tinha no problema, pátio. né? Tem bairros, tem muito... que o volume de carros na rua, principalmente à noite, né? É muito grande, né? Sim. Na sequência, vieram os prédios, mas ainda prédios menores, com garagem no térreo, garagem. Vários acessos para garagem. Não tinha, a frente também, toda do prédio. Também não tinha vaga para todo mundo. Não tinha para todo mundo e nem todo mundo tinha carro, né? Sim. E quem tinha, acabava deixando o carro. Quando tinha, era um só, né? Sim. Hoje a maioria dos prédios tem 1, 2, até 3 carros e um pouco mais. E assim foi evoluindo. Hoje a gente precisa o quê? Fazer térreo, subsolo e mais 1 ou 2 para cima ainda. Então mudou totalmente o aspecto visual do prédio. Então, são características que a arquitetura foi se reinventando, foi mudando. A evolução da cidade. E a evolução da cidade, a evolução do mundo, né? Como tu falou, muito mais gente teve acesso à compra do carro e a legislação também foi se adaptando. Então, hoje, em Criciúma, para poder atender, né? Tu precisa ter pelo menos uma vaga por apartamento. Obrigatoriamente. Apartamentos acima de 40 metros quadrados. Existe um movimento inverso também, em alguns centros, o mercado novo aí tá surgindo, né? Mas em grandes da nova geração, sim. Mas isso é mais em grandes centros, que são os estúdios e lofts, né? Que daí a vaga de garagem não é tão necessária assim. Mas tem que estar bem posicionado. Sim. Próximo de equipamentos urbanos, de transporte público. Né? Mas isso aí... Acesso a Uber. E essa evolução, assim, ó, exatamente. Eu tiro a Criciúma como a melhor legislação de todas as cidades que a gente trabalha. Veículos compartilhados, isso é uma tendência muito forte, né? E ela está bem evoluída nisso. Inclusive aqui, então, não existia nem essa figura do estúdio na legislação de Criciúma. Então, isso no novo plano diretor que foi feito, já foi contemplado. A equipe que trabalha nessa parte de legislação está sempre atualizando. Então, hoje a gente tem a figura do estúdio, da antiga kitnet e tal, que não precisa mais ser uma vaga por apartamento. Então, é uma vaga para 3. Para esse rotativo, tipo. né? Então assim, apartamentos com mais de 100 metros quadrados é 2 vagas. Acima de 200 metros quadrados são 3 vagas. Então, hoje o número de vagas ele tá bem nichado. E ele é proporcional ao uso do apartamento. A necessidade. Porque quando tu vai ter um apartamento de 200 metros quadrados, 2 carros é o mínimo. Às vezes a pessoa até tem mais. Exatamente. Então, assim, a nossa legislação está bem atualizada quanto a isso. E a gente tem que respeitar como projetista, né? Um loft bem localizado, próximo a uma universidade, por exemplo. Sim. Ela tem uma garagem não é tão necessária assim. Mas é isso que tu está dizendo, que a legislação está olhando para o mercado, tem toda uma lógica, né? Sim. Esse estúdio é de estudante. Estudante, muitas vezes, ele está passando um momento... Estudante, Airbnb. Naquela cidade e é temporário e já vem mesmo sem carro. Sim. Essa turma nova aí usa bastante Uber, transporte compartilhado, enfim. Patinete. Tem um arquiteto que trabalha comigo, ele tem patinete, ele vai e volta todo dia de patinete. Uhum. É o carro dele. E agora também tá vindo a onda dos carros elétricos, né? Também se fala, né? Também que daí já começa, vai mais na questão de projeto, que é outro podcast. É cultural, né? É cultural. Ter um carro... Hoje nós estamos conversando até comprar o terreno, né? Então, assim, mas essa evolução existe, né? Então, e essas questões de legislação, mas isso também interfere naquilo que o Luiz falou, da questão da central de gás, da SC Gás. Os carros elétricos também, eles acabam influenciando muito na questão da infraestrutura do edifício. Então, hoje na nossa legislação, edifícios acima de 8 pavimentos tem que ter um gerador. Só que daí agora já estamos projetando edifícios com subestação.
por causa do carro elétrico, porque a carga é muito grande. A demanda é maior, e demanda espaço, né? Então tudo isso, então às vezes daqui para frente pode ser que aquele terreno 30 por 30 que servia para nós fazer um prédio de 10 andares, pode ser que não sirva mais por causa dessa infraestrutura. Então eu preciso ter mais um para botar a subestação, para botar o gerador. Então todas essas evoluções, ela influenciam na escolha e na compra do terreno. Jefferson, vamos lá, exatamente chegasse na escolha, que é o meu comercial. Isso. Esse fator aí é predominante na decisão. Eu estou lá vendo várias opções. Criciúma, de fato, tem bastante opções, né? E boas opções. E eu estou para decidir a compra. Dependendo do meu padrão que eu estou comprando, eu preciso das 3 vagas. É predominante para mim comprar um apartamento. Já não posso comprar outro, tem 2. 3 vagas é a minha necessidade. Não é as 3 vagas. Minha necessidade, o prédio tem que ter uma estação que eu permitir que eu instale uma estação de carregamento de carro elétrico, porque o meu carro é elétrico. Tem família que já tem os carros todos elétricos. Marido, mulher, filho, porque adotaram aquilo ali e viram que, de fato, é o futuro que já está presente e é uma demanda super necessária. O outro que é um equipamento tipo academia, piscina, brinquedoteca, tantos outros produtos novos que não existiam em prédios no passado, que nem se imaginava que a pessoa ia necessitar disso, e a partir da hora que a gente começa a implementar, a colocar isso à disposição, e as pessoas vão vendo que, de fato, é um utilitário, assim como já teve outras tentativas de situações que não foi tão diferente, acaba não repetindo num outro prédio. Mas esses aí que já estão consagrados, é o que define a compra. E isso define exatamente esse novo equipamento que estão se exigindo, é o que define o tamanho do terreno para tu construir. Que é aquilo que a gente falou antes. Não vai muito atrás, 10 anos atrás, se fazia um salãozinho de festa, uma academiazinha mínima e só. Hoje não. Hoje é o home club que todo mundo fala aí, né? Tu entrega um clube, né? Então, para tu entregar esse produto, por quê? Por causa da exigência do cliente. Então, para tu entregar esse clube, tu tem que ter espaço para fazer isso. Então, então, isso influencia muito na compra. Então, dependendo do produto que tu vai lançar, aquele terreno pode servir ou não, porque ele pode servir para um produto, mas para outro não. Então, às vezes, essa definição, assim, para colocar tudo que vocês estão querendo, vai ter que comprar o terreno. Então, ou abrir mão de uma unidade no próprio edifício. De um pavimento, às vezes. De um pavimento, algo desse tipo, né? Mas daí essa análise é que é feita, né? Por nós, pela também tem que ver a localização também, né? Sim, claro. Que a localização vai definir esse tipo de padrão, produto. Né? O tipo de produto que é. Sim. Porque o padrão não adianta só dizer, eu quero um apartamento de alto padrão. Mas o apartamento de alto padrão com 3 vagas de garagem, ele tem uma região definida na cidade. Não adianta tu fazer fora. Fazer fora daquela região, o público não vai comprar lá. Porque o público que quer comprar esse produto, ele quer naquele local. E às vezes é 500 metros só. Sim. 500 metros de diferença já muda totalmente. É só que nesses 500 metros tem um morrinho entre eles. Aí aquilo ali faz a diferença. Sobre equipamentos. Por isso a topografia que o Luiz falou antes. Sobre equipamentos do empreendimento ali, né? Tem a questão do Parque das Nações, né? Que está na frente do Parque das Nações, nosso empreendimento, Parque das Nações, Torre Alemã e Torre Brasil, está em frente ao Parque das Nações. E a gente optou na época, no nosso empreendimento, ter academia e salão de festas. Porque tem toda uma infraestrutura na frente, ali à disposição do morador, né, Jeff? Sim, que é a questão da localização, né, que a gente falou antes. Exatamente. Então a opção foi, né? Mas também... Criciúma tem essa questão dos parques agora, mas né? Também, que está desenvolvendo regiões novas e crescimento... No entorno. Aquilo que eu falei antes do Santa Bárbara, por que ela está se tornando também uma região importante? Ela está próxima do centro, só que tem um equipamento hoje ali, que é a Praça o Parque Altair Guide ali, que revigorou totalmente a região. Ela já existia, só que ela era bem feita. Além dos investimentos privados, né? Como supermercados, sim, atacarejos, exato. Que está saindo aí bastante, né? Mas antigamente o investimento era só do privado. Então, hoje o poder público, ele investiu muito nessa questão de praças. O Parque das Nações... Nos últimos 10 anos foi assim, algo em Criciúma, né? Estamos falando agora de Criciúma. E também, e mesmo aí tu falando do Parque das Nações, esse projeto é antigo. Ele é de 2011, o Parque das Nações. Então, aquilo que eu falei, 10 anos atrás, a necessidade da época era uma. Hoje, pode ser que a gente faça um empreendimento de novo na frente do Parque das Nações, mas com mais equipamento. Sim. Porque mudou a exigência. Naquela época, ele funcionou bem, vendeu bem, né? E tínhamos a praça. Então, assim, a praça, o parque é super equipado. Né? Exatamente. E também tem a questão da taxa de condomínio, né? Sim. Existe a questão do valor do condomínio, né? E é tudo a questão que está tudo à tua disposição ali na frente. Exatamente. Então, assim, na minha visão, foi uma ação assertiva
Tanto é que vendeu, Tanto é que é um né? sucesso de vendas nosso. Que vendeu, né? E assim, então é bem isso aí. Então, dependendo da época, a época, aonde tu está, o que tu tens no entorno de equipamento público ou privado, que vai valorizar aquela área, e a partir dali tu analisa, que isso também faz parte da análise da hora da compra do terreno, né? E convenhamos, né? Tu morar de frente a uma praça daquele porte, com tantos equipamentos e liberdade, né? O pessoal faz piquenique na praça. Sim. Tem shows. Hoje, por legal. exemplo, nesse final de semana, questão, muita tá acontecendo gente um evento ali pro final de semana. Aí, Criciúma tá muito... Hoje tem um evento ali, né? Tá acontecendo um evento esse final de semana ali. Tá. Não sei, não vou fazer propaganda porque eu não sei direito, mas tem, porque eu vi no Jornal do Almoço. Quem quiser vai lá conferir. E tu tá na praça, tu tá no shopping, tu tá nas vias de entrada e saída da cidade para onde tu quiser. Então é um privilégio. Tu vai ali hoje, tu não vê placa de aluga, não vê placa de nada. É disputado. Então, quem mora e quem vive ali, não tem como tu melhorar muito o que É que assim, tem. esse tipo de equipamento, a gente tem que pegar o carro, quem não mora perto, para ir lá. Tu imagina tu morar e poder fazer isso a pé todo Descer dia. e ali, né? Eu vou ali. Exatamente. É a mesma questão na praia, tu morar perto do mar, né? Ou na beira-mar, ou na primeira quadra, ou na segunda quadra, né? Teu jardim é a orla do mar. Exatamente. Então, aquele espaço público ali é que tu vai... Agrega o teu empreendimento. Ao teu empreendimento, Então a gente tem que sempre estar olhando, tem a consultora sempre olhando para o terreno, não só pelo empreendimento que pode fazer, mas porque ele pode proporcionar para os clientes também, né? Sim. Então, aquilo que eu te falei da análise macro, né? Quando tu analisa o terreno, tu analisa o entorno dele todo, como eles falou, o que tem de equipamento público de qualidade, né? E também, às vezes, até tu pode ver que tem um equipamento público de não qualidade, que vai denegrir o teu produto. Então, a análise que a gente faz é isso. Ó, ali tem um equipamento público ou privado que vai agregar valor ao teu produto, mas às vezes tem algo ali que vai denegrir o teu produto. Então, a gente também faz essa análise. Olha, tem um negócio ali que não é legal. Eu, se fosse vocês, não botava esse produto lá. Essa análise a gente também faz. E às vezes, no momento, não está nem assim tão nítido, tão exposto. Né? Tem que ficar sempre atento aos projetos que... coisas futuras estão acontecendo em volta. Exatamente. É isso aí. Tem que ficar atento ao crescimento da cidade, né? Você vê que assim, existe uma mística assim, morar em casa, ter mais liberdade, melhor, mais tranquilo. Isso o que é liberdade, né? Aí eu parei agora que comecei a analisar aqui vocês conversando. Cara, mas hoje os prédios que a gente está falando aqui, eles têm mais coisas do que tem nas casas. Sim, tem mais liberdade de buscar lazer dentro do prédio do que tu tem numa casa. Porque tu imagina numa casa, tu vai fazer uma piscina só para tua família, tu vai fazer um parque só para tua família, tu vai fazer uma academia só para tua família, um salão de festa num porte de um prédio cinema, só para tua família. Tem um apartamento, prédios que a gente faz com cinema. E vai. Eu poderia citar mais 5, 10 itens que tem nos edifícios, alguns tem, outros não, mas a grande maioria, os novos, todos eles têm. Então, hoje tá invertendo isso. Os prédios oferecem mais liberdade de espaços para te utilizar no teu lazer, na tua hora de folga e levar o teu filho, enfim, brinquedoteca, a gente esqueceu de falar, que é coisa comum também, do que nas casas. Então, tu tá morando numa região boa, que normalmente os prédios em regiões centrais, tu tá morando com segurança, o prédio acaba tendo mais segurança, fechou a porta, vai embora, vai para a praça, janela, porta fica e com todo tem o mais equipamento aí na tua casa e não precisa cortar grama. Isso que o Manuel falou é muito interessante. É por isso que os novos loteamentos estão vindo com uma outra perspectiva, né? É o nosso caso, até a gente pode falar um pouquinho do nosso projeto Tubarão, o bairro planejado Nova Tubarão, né? Então vai ter toda uma praça central, um parque, para oferecer esses equipamentos para quem comprar para quem comprar um terreno no empreendimento. Não vamos esperar a prefeitura fazer. Exatamente. A ideia é já entregar com esse equipamento. Porque assim, quem trabalha com a Lox trabalha com edifícios, loteamentos e condomínios horizontais, né? Então, quem trabalha com loteamento, que nós também trabalhamos, nós percebemos essa necessidade também. Porque isso que tu falou, os prédios estão oferecendo bastante coisa, né? Então, eu vou construir minha casa, vai ficar isolada lá no loteamento? Não, peraí, vamos entregar algo a mais. Área de lazer para que outras pessoas que moram lá naquele loteamento também possam usufruir da área pública. É que aquilo assim, tudo que a gente entende que é positivo na cidade quando tu analisa, quando tu vai fazer um empreendimento desse, na realidade lá não é um loteamento, acho que é um bairro. É um bairro planejado. Ele é muito grande a área lá. Em torno de 900 lotes, né? Deve ter uns 800 e poucos lotes na parte de... Aberto, loteamento aberto e 107. 108 no... 108 no condomínio fechado. E daí quando a gente faz esse tipo de empreendimento, a gente já pensa nisso. Então, na realidade, tu pensa num novo bairro. Daí tu pensa o que tu vai dar de qualidade a quem vai morar ali. Então, o primeiro ponto é um equipamento desse porte, que em Criciúma funcionou, a gente sabe que deu certo, que são as praças. Então, para ter uma ideia lá, eu lembro na época da apresentação do projeto,
Tubarão tem a Praça 7, que se eu não me engano, ela deve ter acho que uns 10 a 15 mil metros quadrados. A nossa praça, 10, né? a nossa praça vai ter mais de 40 mil. Então, assim, o empreendimento que a gente vai entregar o loteamento, ela vai ter uma praça muito maior que a maior praça praticamente desenha uma nova cidade. Exatamente, é um novo bairro, é um bairro planejado. Entrega né? um produto para o cliente com valor agregado, né? Isso. Que é bem legal essa valor, sensibilidade, né? A sensibilidade tanto nossa como empresa e também querer que o arquiteto desenvolva isso e o próprio arquiteto ter essa visão, essa cultura já imaginando o bem-estar de quem vai morar lá. Isso é um crescimento social, na verdade, porque o que era antes? Risca uma rua ali, não tem pavimentação, não tem nada, começa a sair meio desordenada a casa que o cara quiser fazer. A engenheirada, ela briga comigo, mas por que essa rua aqui está redonda, essa quadra está redonda e não está reta? Exatamente, tudo é desenho também, ela fica bonita, ela cria ela tem um porquê, ela de criar pequenas vilas, né, que a gente fala, né, principalmente no condomínio fechado. Então, assim, ela tem um desenho também, não é simplesmente que estou tirando isso para aquilo que tu falou, um quadriculado e vai embora. Não, tu faz um desenho nela, que quem vê hoje de cima, tu vê um desenho legal, tu vê o funcionamento dela interessante, e tu consegue zonear áreas que tu mesmo já projeta para ela ser valorizada. Melhora a qualidade de vida das pessoas que moram lá. Então, lá no desenho, a gente já definiu, ó, nós temos a praça, essa é a área que vai ser mais nobre, então tu define, inclusive, preço. Né? Então, essa é a área mais nobre, tu vai trabalhando dessa forma. Né? Tanto é, Jeff, que hoje nós estamos produzindo o terreno para construir depois o prédio. Isso. Então, a gente faz o bairro planejado, define o zoneamento. Área comercial, área residencial. E algumas regiões, a gente já está fazendo uma reserva desses terrenos para poder construir o edifício depois. Verticalizar. Isso. Então agrega valor ao empreendimento. Tanto para quem vai comprar e vai morar, que ele já vai receber um equipamento pronto dessa qualidade, quanto da construtora de empreender novos projetos. Porque ela não vai parar só no loteamento. Ela é uma visão de longo prazo? De longo prazo. Então, assim, a empresa ela fica ali 10, 15, 20 anos na mesma área trabalhando. E para quem compra também é bom, né? Sim, claro. Porque a gente não vai abandonar aquela exatamente, aquela porque daí ela também pode ter certeza que, claro, ela vai ter a região de casas, de prédios, ali vai ter o zoneamento. Tem zona exclusiva residencial, tem comercial, tem mista, tem tudo. Então ela vai poder, como também a gente já propõe um zoneamento urbanístico para ela e apresenta junto na prefeitura, quem quiser comprar e quiser ter esse entendimento, ela já vai saber, ó, aqui é só residencial, aqui é zona mista. Ah, mas eu não quero prédio do meu lado. Então tá. Tem uma área de lote só na zona residencial exclusiva. Tem a zona mista, tem os eixos, tem as avenidas. Daí a gente também trabalha com grandeza de vias. Então a gente tem avenidas, tem ruas de pequeno porte, de porte maior, e daí escoamento urbano. Então tudo isso é pensado, né? É por isso o nome planejado. Quando ele é planejado, é pensado no presente e no futuro. Quem vai ali comprar, decidir o seu negócio, ele já tem a segurança de que o meu comércio está no lugar do comércio e está tudo tranquilo. A minha casa, vou construir no lugar que do lado da minha casa vai ser outra casa, no mesmo molde, modelo e porte, porque já está pré-determinado e planejado para ser isso. Diferentemente, às vezes, tu está num lugar mais antigo, que hoje é de um jeito, daqui a pouco pode ser de um outro, e acaba não dando padrão, a parte imobiliária de valorização acaba ficando duvidosa. E ela é importante, assim, tanto para vocês que vão lançar, que agrega valor, então tu consegue cobrar um valor melhor, mas também para quem vai comprar, porque ele sabe que vai valorizar. Segurança, né? Garantia de que... Eu queria puxar também, aproveitar, né, esse momento, que para quem estiver escutando a gente vai saber, né, mais tenho 2 pontos para falar, tanto do Eco Residência, que é que a gente também está trabalhando no projeto que estamos trabalhando, e falar um pouco também do Dortmund, que é o nosso queridinho aí da região, falando do Tigre e tudo mais. Então eu queria que tu falasse um pouco do projeto, assim, e do que tu imaginou, como é que foi essa trajetória de comprar o terreno, hoje o terreno... Que agora a gente já comprou o terreno, né, no caso, já tá tudo certo, estamos fazendo a parte de projeto, até tu já executou a parte do projeto. Eu queria entender mais, por que tu fez daquele estilo? Meio pincelar, assim, né, para as pessoas poderem tentar imaginar o que a gente está planejando. Sim. Na realidade, o Dortmund já nasceu em 3 ou 4 terrenos anteriores, né? O nome o nome veio antes do projeto. Porque, na realidade, vários terrenos que vinham no entorno do campo do Criciúma, toda vez que vinha, eu já falei, sou torcedor do Criciúma, sou conselheiro também,
é Borussia Dortmund, não tem, o nome é esse, né? A Lox vinha usando nomes alemães, né? Daí eu e o Lu já falamos, né? Perto do Criciúma é o Borussia Dortmund, daí ficou Dortmund, né? Então, na realidade, esse eu acho que deve ser o terceiro ou quarto Dortmund. Que vai aparecendo as oportunidades, nem todas vão para frente, né? Em função de tudo isso que a gente está falando, dessa de análise, viabilidade técnica e econômica, né? Outros não deram certo, esse deu. Então, então a gente fez, um prédio vai ter 20 andares, a ideia é remeter as cores ao Tigre. Para quem não sabe também, Borussia é uma cidade carvoeira também, na Alemanha. O Borussia Dortmund tem as cores do Criciúma, amarelo e preto. Eles têm o pessoal do marketing vai ter assim uma uma relação total do prédio com... Cidade com cidade, né? Isso. Do prédio com o campo, né? Com o estádio Heriberto Wilson, e também a relação das duas cidades, né? Do Borussia Dortmund e do Criciúma, do Tigre e do Criciúma. Então, o apartamento vai ter toda essa área de lazer que a gente comentou, né? Cobertura plana com vista panorâmica, né? Para o campo do Criciúma. Tem uma cobertura que ela tem vista exclusiva para o estádio, né? Então, assim, são essas situações, assim, né? Então, a gente linka muito ao estádio, pela proximidade, ele está a 50 metros do estádio, eu acho. Não chega, não deve ser isso, né, Luiz? Acho que dá menos 50. Então é mais ou menos isso que a gente pode. Mas uma curiosidade, principalmente de corretores, de algum outro cliente que também já está sabendo, a gente tem uma expectativa muito boa para isso aqui. Quando é que a gente vai poder lançar e comercializar? Segundo eu tenho falado com o Luiz aqui, ele me falou para a volta do verão, lá para março, assim. Provavelmente a partir do... o estágio agora é a prefeitura, né? O projeto já está na prefeitura, já está sendo analisado. Né? A gente acredita que até o final do ano a gente tem esse processo de análise do projeto arquitetônico finalizado, daí depois vai para alvará de obra, né? Outra situação. Mas acredito que já para o ano que vem, na volta do verão, já... O Dortmund já estará vai nascer nosso Dortmund. Disponível. Quem tiver curiosidade pode visitar a gente, que eu, o Luiz, até o próprio Jefferson, a gente mostra no escritório. Vale a pena esperar, inclusive, porque além da localização, tudo que oferece no contexto do equipamento, enfim. A gente está falando agora de área comum, né? Embelezamento do prédio, indiscutível. A localização, indiscutível. O que ele vai oferecer de serviços, enfim, de equipamentos, mesma coisa, completíssimo. Então, só falta mesmo nós botar no mercado. É uma oportunidade, né? Realmente, estamos aqui acelerando o que podemos, né? É isso aí. Outro empreendimento qual era, Matheus? O Eco Residência. Eco Residência. Acho que o Luiz pode dar uma pincelada aí do que a gente... Não, pode ser o Jeff. O Eco Residência é um empreendimento que tem esse apelo, né? Da parte ecológica, é uma materiais sustentáveis. É uma coisa que a consultora se preocupa muito, né? Exatamente. Preservar o máximo possível a questão de árvores e meio ambiente que está no entorno, né? E fazer essa conexão dos empreendimentos, das torres com a vegetação, né, Jeff? Sim, e esse também é um projeto bem macro, né? Ele é grande porte. Então, além dessa preocupação toda ecológica, também a questão do funcionamento de trânsito, essas coisas também que a gente analisa e a empresa também, quando tu cria um empreendimento desse, tu cria um impacto. Isso é que sustentabilidade, a pessoa liga muito ao meio ambiente, mas não é ser só, sustentável, né? Não é só meio ambiente, né? Sim. São vários aspectos que tem que ser levados em conta, como o transporte público, escoamento urbano, enfim. Sim, né? Esse empreendimento, ele envolve, inclusive, abertura de avenidas, ele envolve uma reestruturação do entorno viário que vai auxiliar e, na minha visão, resolver muito dos problemas que aquela região tem. Eu acho que não vou falar da região. Então, então ele tem essa preocupação ecológica da ligação direta com o meio ambiente e também essa questão de ajudar a resolver a questão do trânsito na região. Isso é um dos pontos mais importantes. Esse empreendimento fica mais na expectativa. Isso, né? E também assim, a gente está trabalhando nisso também. É uma visão diferente. Porque assim, lá no começo da nossa conversa aqui do bate-papo, a gente está falando de aproveitamento, né? Lá nós estamos abrindo mão de muito do aproveitamento construtivo. Em função dessa qualidade. Em função da qualidade de vida, em função também da preservação do meio ambiente. Que aquele produto tem que ser assim. E a ideia é essa, às vezes não é o lucro incessante que vai te realizar também, né? Então a ideia, ninguém também está sendo hipócrita, é óbvio que vai dar lucro, só que ele poderia ser muito maior, né? E a ocupação muito maior. Então a ideia nossa é exatamente baixar essa ocupação para ter essa integração, porque também a gente entende que mesmo tu tendo essa qualidade
ambiental, tu também tem mercado para isso. Então, tu tens um cliente que está necessitando desse espaço e não tem. Então, eu acredito que vai ser um projeto inovador na região. Não tem nada igual, isso é fato, né, com essa ligação e com localização e tudo isso aí. Então, também acho que até o final do ano se resolva as questões pendentes, para daí, esse é um projeto que vai ser começado a desenvolver. Sim. Na verdade, a gente já está trabalhando nele há mais de 10 anos, né? Nessa questão. Mas assim, de realmente começar a desenvolver o projeto específico a partir do ano que vem. Trazer para o mercado. E a própria execução dele é a longo prazo, né? Sim, é projeto para 10, 15 etapas, anos. Né? Sim, etapas. Sim. Eu acho interessante para que as pessoas também saibam que a gente está sempre com projetos na gaveta, na esteira, na verdade, não é nem na gaveta, né? Porque esse está sendo trabalhado há bastante tempo. A nossa expectativa de vocês vão lançar, o que vocês estão planejando, então... É que tem projetos aí que demoram assim, entrou no processo de aprovação agora, às vezes levam 5 anos. Principalmente quando se fala em parcelamento urbano, né, Jeff? Que daí tu estás entrando numa região assim que tu estás criando algo novo, né? Não é um terreno parcelado que vai lá e faz um prédio no terreno. Criar a ideia desde o início. E a Lox trabalha com empreendimentos de grande porte. Quando tu trabalha com empreendimento de grande porte, o tempo de trabalho também é proporcional. Claro. É proporcional. A questão do loteamento lá em Tubarão. Nós estamos trabalhando há mais de 5 anos, eu acho, né, Luiz? Sim. E em parte de projeto e tal. Conseguimos a aprovação prévia ontem. Isso. Essa é a aprovação então, prévia assim, ontem. Então a gente assim, mas se tu for olhar, o processo foi bem rápido, tá? Porque esse histórico desse tipo, ele é mais curto. Dada a proporção do que é também. Exatamente. Esse que nós estamos falando do Eco Residence, ele também trabalha nessa linha. E assim, e como eu falei lá no loteamento, que é projeto para 10, 15 anos, esse também é para 10, 15 anos. Então, assim, esse pensamento a longo prazo, né, que ele é importante também. Então, tanto na tomada de decisão inicial na compra do terreno, até o produto que tu vai lançar, né? Mas enquanto ao Eco Residência, que eu não falei ainda, e dando sempre o meu pitaco aqui comercial, nós que conhecemos o projeto, tanto nós internamente na empresa, como a própria família, nossa parceira ali de terrenos, né, que a gente tem uma parceria com a família, conhecendo o projeto, conhecendo aquilo que já foi idealizado para o terreno, é uma coisa assim, parece que a gente não está em Criciúma, né? E a vontade de ver isso acontecer é gigante. Até mesmo o seu José Lopes, nosso diretor, um dia desse comentou, puxa, morar ali no lugar daquele deve ser um espetáculo, tu vê passarinho, árvores balançando, é uma coisa que não existe em Criciúma, né? E a gente vai poder presentear Criciúma com esse empreendimento brevemente. Então, tu vê, né? A gente tem várias cabeças vendo, olhando, pensando, mas todo mundo com o mesmo objetivo de ver uma coisa fantástica que vai acontecer, está perto de acontecer e que Criciúma ainda não tem e vai ser contemplada com isso brevemente. Sim. É um empreendimento diferenciado mesmo, bem bacana. E aí, estamos quase finalizando aí o nosso podcast. Eu queria trazer aí para o Jeff, que é nosso parceiro há bastante tempo. Aqui a gente já teve o Parque das Nações, do Düsseldorf, Dresden, enfim, outros empreendimentos que tu já participou, né, de execução do projeto, da escolha do terreno. Eu queria saber para vocês, para o teu escritório, qual deles foi o mais desafiador, na tua opinião? Desses projetos que já estão prontos, né, já estão no mercado, qual assim que tu acha, nossa, esse foi desafiador, esse foi... Enfim. Sei. Foi prazeroso. Eu vou no desafiador. Tá. O Stuttgart. Meus cabelos brancos começaram naquele projeto. Nós conversamos sobre isso essa semana, foi? Foi. O terreno era grande porte, e tinha uma ideia. Daí aquela história da análise de viabilidade, que cabia tantos, 2 torres com 8 por andar e tal. Realmente cabia, só que quando tu pega o terreno, eu brinco, aquele terreno tinha 5 mil e poucos metros quadrados, mas não tinha 2 linhas paralelas. Para criar todas as soluções daqui. Ali, até puxando um pouco, ali também é uma que houve uma intervenção anterior. Na época eu trabalhava com o Décio Góes ainda. Aquela rua, quem projetou para abrir fomos eu e ele. Porque o projeto era uma outra ligação. Afonso Celso, atrás do Bistec. Aquela ali era uma área toda de um cliente nosso. E daí a gente fez o projeto para que ela ligasse com aquela rua que vem lá do Campo do Criciúma. Porque ela era em linha reta e acabava no nada, né? Então, tu ia acabar criando problema de trânsito. Então, a gente trabalhou nessa linha para corrigir aquilo ali. E esse foi um projeto que funciona daquela forma que o Luiz falou. O meu cliente era o dono do terreno. E daí, a partir da conversa, ele trouxe e ofereceu para a construtora. Que ofereceu para a construtora para fazer a parceria. E daí, a partir dali, a gente desenvolveu o projeto junto. Então, aquele ali ele foi muito complicado porque a gente tinha um prazo
para entregar é muito complexo. Estamos falando aqui de 38 mil metros quadrados, Luiz? 38.500, 600 metros quadrados. Então, a gente tinha um prazo curto e uma complexidade muito grande. Então, realmente foi aquele que começou meus cabelos desafiador. Brancos. Ele foi o mais desafiador. Legal. Tem vários projetos que eu gosto muito, mas eu gosto bastante do... Hannover. O Hannover. Já vi isso, sabia? O Hannover foi o segundo projeto que eu fiz para vocês. O primeiro foi o Baviera. Foi o Hannover. Eu gosto muito daquele projeto pela leveza, o design dele, linhas, né? pela arquitetura mesmo, assim. Era um terreno meio estranho, né? Porque ele não era retangular, ele era retangular e tinha uma parte que puxava, assim. Só que a gente conseguiu desenvolver um desenho legal pro prédio. Acredito que foi um resultado interessante para a construtora. Então, ele para mim, então, eu tenho o que mais deu trabalho. Já e foi o mais prazeroso. Brincando um pouquinho aqui com a tua área, acho que até já comentei isso contigo um dia, mas vamos falar aqui para todo mundo ouvir. Deve ser muito bom, né? É procurado por alguém para desenvolver um projeto. O arquiteto sempre tem as linhas que ele mais gosta, que ele mais busca já replicar em alguns projetos, às vezes. E tu vai lá e bota o teu DNA lá no prédio. Fica aquela maravilha, quem vai construir é o outro, e eternamente é um filho teu que está lá. Sim. Só em Criciúma que tu já teve uns quantos esse aqui foi eu, né? Uns quantos filhos, assim, quantos aí, né? Deve ser muito prazeroso isso aí, né, cara? Porque, pô, tu é o pai do... Isso é a realização da prefeitura. Eu tive a convite agora do Terceirão de São Bento, pediram para fazer uma palestra sobre a profissão, né? E uma das coisas que eu falei foi exatamente isso, é que a nossa profissão, ela nos dá essa realização, de tu ver ali, não digo para a eternidade, né? Porque as obras depois vão se renovando, mas por um bom tempo ela vai estar ali construída, concretizada, aquilo que tu realmente idealizou, né? Que tu saiu de um terreno, de uma consulta prévia, de uma análise de mercado, do nada, tem vai fazer, tu cria e depois está lá, tá lá concretizado. Isso é legal. E esse é o sentimento é muito não, acho que não é só o meu, acho que é da construtora, exatamente, do engenheiro. Quem faz cada parte, sim, mas o que idealizou aquele modelo. Até é o pai, o padrasto, o tio, então, mais ou menos isso. Mas é muito prazeroso. É um sentimento muito parecido com o do seu José Locks, nosso diretor-presidente, né? Que ele quer... Essa é a questão do deixar um legado, né? Sim. Para a sociedade, para a cidade, ou para as cidades que a gente atua, né? Esse é o principal. Que é que ele falou numa das reuniões que ele falou que me chamou a atenção? Ô Luiz, quando tu for lá contratar os projetos, tu disse para ele fazer os projetos bonitos. Que a gente vai botar o nome da gente lá em cima. No estilo dele. No jeito dele falar, né? Para quem não sabe, o seu José, ele tem 88 anos, ele não tem nenhuma vergonha de dizer isso, ele fala com orgulho. Exatamente. E ele é uma pessoa muito simples, né? Veio de baixo. E o jeito dele falar é isso. Então ele disse, tu pede pro arquiteto fazer um prédio bonito. A gente vai botar o nome da gente lá. E fazer o prédio bonito é uma questão de bom gosto. Não é questão que tu vai gastar muito mais para isso. Sim, simplesmente mesmo, tu tem que fazer já desenhar ele bonito e fazer ele bonito. Isso a gente tem com ele, né? Porque quando a gente apresenta projetos, ele participa, né? Então tem essa relação mesmo com ele, assim. Então é um dos primeiros momentos, né? Ele gosta de participar. Quando apresenta um projeto, uma maquete ali... Maquete e tal. Não é fazer por fazer. Né? Ele faz questão de participar. Não é fazer um prédio por fazer, não fazer um prédio o Dortmund, então, foi né? Que até ele colocou, né? A questão do nome em alemão, que tá dando... Às vezes é meio complicado de achar o nome e tal. Tá ficando complicado de achar o nome. Não fácil de... Daí ele assim, não sei se te falaram sobre isso, assim, falamos sobre José. Só que esse vai ficar, tá? Na reunião. Esse é o quarto terreno do Dortmund. Esse vai ter que sair. Agora daí contamos a história do Criciúma, essa história toda que a gente contou deles conversando. Então tá. Ele também tem uma ligação forte com o Criciúma. Sim, claro. Na realidade, a primeira conversa que eu tive com o seu José Locks foi uma vez ele me chamou para falar sobre o CT do Criciúma. Né? Que ele era o presidente do conselho, e ele estava fazendo terraplanagem, e ele queria fazer alguns projetos, falaram de mim, e ele me chamou no escritório dele para a gente conversar. Eu estou trabalhando junto com o Criciúma até hoje, né? Então a gente fez daí o projeto CT junto com o Norberto Zaniboni, e agora a gente mostrou e lançou o plano diretor do estádio, né? Então, da Arena Criciúma. Daí vamos ver o nome queremos botar um nome nessa arena. Então, a minha conversa com o José foi nessa época. Né? Antes de eu trabalhar para a Locks. Então, a parceria já veio na verdade, a parceria já veio bem antes, sim. Né? Com ele, sim. Através ele e o Criciúma. Sim. E daí, depois, com a construtora, né? Através da Fabi, né? Fabi Locks, que me convidou na época, ela que cuidava da parte de engenharia, para fazer o projeto, né? Então, nós fizemos um projeto, outro escritório, outro. E a gente continuou trabalhando. Estamos junto com a Locks até hoje. É isso aí. Bem bom.
Então, para finalizar aqui, Jeff, eu queria agradecer a tua presença, agradecer a presença do Luiz, do Manuel. Foi muito legal bater esse bate-bola. Eu acho que é um assunto bem, na minha opinião, né? Eu posso falar por mim, é um assunto bem interessante. Por mais que eu esteja lá na consultora, eu vejo alguns movimentos acontecerem, mas a gente também não consegue ver tudo, né? Então é muito legal saber essa etapa. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também acho que vão gostar bastante desse conteúdo. Entender, né? De entender, porque às vezes tu vê, na minha opinião, tu vê o prédio lá, às vezes na maioria das vezes já está pronto, está sendo construído, e tu fica, mas como é que isso surgiu aqui, né? Qual foi a ideia? Então acho que é muito legal a gente saber o que acontece antes. E te agradecer pela presença, pelo nosso convite. Provavelmente nós vamos ter mais assunto aí para conversar, né? O bate-bola foi bem legal. Vamos pensando no próximo, né? Vamos pensar no nosso próximo tema. Eu agradeço o convite, né? Vocês, e como estou bastante tempo com a construtora, continuo à disposição. Parceiro bom, parceiro bom. Parceiro bom tem que ficar, né? Espero que vocês gostem. O time tá ganhando, não se mexe. Não se mexe. Isso aí. Então tá, obrigado, gente. Valeu. Um abraço a todos aí.